Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos. Nós temos apenas 5 inscritos no nosso vídeo, né? Mas isso vai melhorar muito, se Deus quiser, né? Dependendo de todos vocês, né, que acompanham nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, seu carinho e sua atenção. Hoje, nós estamos fazendo, no momento, a leitura da Bíblia Sagrada para incentivar a leitura da Bíblia Sagrada. Então, hoje nós continuaremos a leitura no Novo Testamento, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, mas será que está certo isso aqui? Não, acho que não é isso aqui não, acho que eu me atrapalhei, sabe? Carta a Timóteo, não pode, será que eu já terminei Hebreus? Estava em Hebreus, como é que pode? Rapaz, Hebreus, rapaz, estou lá na frente, que é isso? Fala-me, São Bento. É aquela tal história, né? Hebreus, rapaz, estou me assustando. Olha, Carta aos Hebreus é o 19º livro, o livro número 19 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, né? Carta aos Hebreus, é do apóstolo Paulo, né? De São Paulo. Então, Carta aos Hebreus, Cristo é o único sacerdote verdadeiro, né? Hoje nós continuaremos a leitura da Carta aos Hebreus, já no seu capítulo 11, né? No seu capítulo 11, em todos os seus 40 versículos, né? Então, já na quarta parte, né, da Carta aos Hebreus, fé e perseverança, né? Na quarta parte, hoje. Primeiro assunto, fé e testemunho. Então, capítulo 11, nos seus 40 versículos, vamos para o primeiro tópico. O que é a fé? É o primeiro tópico do capítulo 11 da Carta aos Hebreus. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Segundo tópico. Um povo que viveu da fé. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo. E o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons, embora estando morto. Abel continua falando pela sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora para que não experimentasse a morte e não foi mais encontrado, porque Deus o levou. E antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem fé. De fato, quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, ao ser avisado divinamente sobre coisas que ainda não via, Noé levou isso a sério e construiu uma arca para salvar a sua família. Por essa fé,
ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde. Pela fé, continuando, pela fé, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas juntamente com Isaaque e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como os grãos de areia da praia do mar. Todos eles morreram na fé. Não conseguiram a realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando assim, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria, se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela de onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. Mas não, eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão à prova ofereceu Isaaque, e justamente ele, que havia recebido as promessas, ofereceu seu único filho, do qual fora dito: em Isaaque você terá uma descendência que levará o nome de você mesmo. De fato, Abraão pensava que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, Abraão recuperou o seu filho, e isso se tornou um símbolo. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, também a respeito de coisas futuras. Pela fé, Jacó, agonizante, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou, apoiando-se na extremidade do bastão. Pela fé, José mencionou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu cadáver. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito. Eles não temeram o decreto do rei. Pela fé, quando já era adulto, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus
e gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Fez isso porque considerava a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. De fato, ele olhava para a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei, permaneceu firme, como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e marcou as portas com sangue, para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? Eu não teria tempo se quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Graças à fé, eles conquistaram reinos, implantaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam a goela dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, extraíram força da sua própria fraqueza, mostraram-se valentes na guerra e expulsaram invasores estrangeiros. E algumas mulheres recuperaram seus mortos por meio da ressurreição. Outros foram esquartejados, recusando a libertação que lhes era oferecida, a fim de alcançarem uma ressurreição mais valiosa. Outros, enfim, foram humilhados e surrados, amarrados e jogados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, atribulados, maltratados. Esses homens tinham que vingar, repetindo, esses homens tinham que vagar por desertos e montanhas e refugiar-se em grutas e buracos. O mundo não era digno deles. Todos eles foram aprovados por Deus por causa da fé que tinham, mas nenhum deles alcançou a promessa. Deus preparou para nós algo melhor, a fim de que, sem nós, eles não obtivessem a perfeição. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos a leitura do capítulo 11, em todos os seus 40 versículos da Carta aos Hebreus. Volta no nosso próximo vídeo com as explicações do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, os seus 40 versículos, no próximo vídeo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.